Bom, boa tarde. De novo, né? Bom, então, esse é um resumo que eu acho que realmente é o mais importante, né? Importante falar, depois de toda aquela palestra, o diagnóstico enorme que eu fiz, que deve ficar é que o diagnóstico tem que ser o mais precoce possível. Se você vai instituir cuidado multidisciplinar, tratamento medicamentoso, que há evidências que o efeito benéfico é no início da doença, nada mais natural que você crie centros de referência que façam parte do diagnóstico e do acompanhamento do doente. É muito complicado falar em centro de referência e dizer que tem pessoal qualificado na rede, nos diversos estados, de norte a sul, leste a oeste do país. Isso não é verdade. Então, a maioria das vezes, você tem que qualificar o profissional. A gente tenta qualificar no medida do possível, mas a gente não tem perna para qualificar toda a rede do DF. Por exemplo, o DF é pequeno. Então, é algo que tem que ser pensado, é como vão ser criados sistemas de qualificação que vão desde o médico, o neurologista geral não tem muita experiência especificamente com doença neuromuscular. O pneumologista é outra dificuldade, ele tem que avaliar a função respiratória e ele está acostumado a prescrever ventilação nos casos extremos, onde o paciente já tem insuficiência respiratória. Então é uma segunda dificuldade que você enfrenta, de encontrar profissional qualificado, tanto na área médica, quanto fisioterapeuta, quanto fono, quanto TO e nutricionista. Então, há que se ter um sistema de qualificação dos profissionais da rede. E não adianta você falar que o SUS é para quem não tem condições financeiras. Não é verdade. O SUS ele tem um papel muito importante em 2 pontos da assistência, a meu ver. É na urgência e emergência, que a porta de entrada de qualquer um de nós aqui, seja deputado, senador, o seu filho, quem tem menos condições, é o SUS. Ele vai para a emergência do SUS caso perca a consciência, caso tenha um acidente. Então, o assunto é nosso, é de todos nós. E outro ponto, o SUS ele é acessado sempre na alta complexidade. É muito difícil, por exemplo, vamos citar então aqui, já que a gente está falando de ela, o caso da ela, é muito difícil o paciente ter acesso a um cuidado multidisciplinar fora do SUS. É difícil você ter equipes multidisciplinares que são caras, são altamente especializadas em consultórios particulares. Então, no centro de referência aqui, é muito frequente a gente atender desde o paciente mais carente até um paciente de alto nível, porque ele precisa, às vezes, de uma orientação. Às vezes ele vai fazer a fisioterapia dele fora, mas ele quer orientação para saber se o que ele está fazendo é correto. Então, aí a gente passa para o segundo capítulo, novos tratamentos, terapia celular. Eu fiz até recentemente, no ano passado, uma revisão do assunto, e eu vi, inclusive, fiz uma meta-análise pequena com estudos pré-clínicos. Então, em estudos pré-clínicos, está demonstrada a eficácia da terapia celular. Por quê? Você pega também o mesmo modelinho, né? Todos os ratinhos são mutações da SOD1. Você pega, às vezes, pré-doença ou no início da doença, e realmente a sobrevivência é maior. Nos humanos, como disse o Dr. Akari, é algo ainda incipiente. Mostrou-se que não tem muito efeito colateral. Não é prejudicial, mas ainda não tem evidência de eficiência do tratamento. Né? Tudo está em nível experimental. E na questão de medicamentos, a maioria se mostrou ineficaz nos humanos. E agora a gente tem essas drogas novas, que é o derivado da vitamina B12, mas que nós não temos no Brasil. A gente tem a cianocobalamina. A B12 que tem aí é cianocobalamina, não é a metilcobalamina. Então tem que prestar atenção nisso. A forma que a gente mais usa, a gente tem melhores evidências de boa evolução, de aumento de sobrevivência, realmente são sistemas de ventilação, como foi falado. Os sistemas de ventilação, a gente falou muito de ventilação não invasiva, e eu senti falta de falar, agora no final alguém falou, da ventilação invasiva domiciliar. Porque há casos que realmente a gente tem visto que a gente não consegue adequar um BiPAP e um ventilador, uma máscara e ventilação não invasiva. Quando o paciente tem uma fraqueza da musculatura lombar, tem casos que é impossível. E muitas vezes esse paciente está independente. É o paciente de forma de início lombar, ele está independente, ele anda, ele move as mãos, ele tem uma vida independente dentro de casa, e que se ele usar a sua ventilação invasiva, resolveria os problemas dele. E isso não está contemplado nem na portaria de ventilação. Outro ponto dessa portaria, que eu vejo, não foi falado, mas vou falar, a portaria faz exigência da pneumologia.
O pneumologista tem que avaliar o paciente. E esse pneumologista, ele é treinado onde? Uma das dificuldades que nós temos aqui. Muitas vezes tem a indicação da ventilação pela neuro, sou eu, o fisioterapeuta concorda, a gente está acompanhando o paciente é nosso há muito tempo, a gente sente e vê pelos parâmetros que ele já tem indicação. Quando a gente encaminha para o pneumologista, é outro capítulo, porque o pneumologista diz, não, ele não está em insuficiência respiratória. Então, o pneumologista, a especialidade dele, ele não tem, muitas vezes, experiência com doença neuromuscular. Ele vai indicar um BiPAP tardiamente, ele vai indicar ventilação invasiva tardiamente. Então, aí a gente cai de novo na questão de treinamento. Quem vai treinar? Quem vai treinar é o centro de referência, não tem jeito. Há que haver espaço dentro do centro de referência para executar treinamentos de atenção domiciliar, treinamentos de atenção básica, treinamento das outras unidades de reabilitação e treinamento até às vezes do próprio médico, que tem uma resistência grande de ser treinado. Então, é complicado também, mas isso é interessante dizer. A questão da nutrição, né, a gente sabe que a doença tem um alto catabolismo. Então, desde o início, realmente isso é verdade, tem perda de peso, e isso impacta diretamente no prognóstico da doença. Tem vários artigos publicados, alguns artigos falam em manter esse IMC em 30 a 35, mas já há artigos mais recentes, estudos mais recentes, mostrando que até a IMC de 25 tem um melhor prognóstico do que a IMC abaixo disso. Então, é o eutrófico, é o eutrofismo, é o bom estado nutricional, ele tem uma repercussão boa. A gente fala em fazer gastrostomia e nutrição interal. Realmente melhora o prognóstico, mas a rejeição à gastrostomia é altíssima. O paciente parece que eles perdem, ele sente muito, ele está perdendo o paladar, a capacidade de comer pela boca, e muitas vezes você precisa de uma avaliação psicológica para que ele aceite uma gastrostomia, precisa de todo um trabalho que vem desde o início para que haja uma aceitação de gastrostomia. No nosso serviço aqui, a aceitação de gastrostomia é baixíssima. A aceitação de ventilação não invasiva é até boa, mas de gastrostomia, a dificuldade do paciente é muito grande. E algo que não foi tocado é promover uma dieta hiperproteica e hipercalórica mesmo antes da gastrostomia. Então, é interessante que não se fornece suplementos alimentares a pacientes que têm esse diagnóstico sem necessidade de nutrição interal. Eu já tentei aqui no DF modificar o protocolo de nutrição e tive uma resistência enorme. Então, algo deveria ter sido discutido. Ter tecnologias assistivas para melhorar a comunicação, tem o desenvolvimento de vários sistemas mais simples, mais baratos, até sistemas bem mais sofisticados. Bom, aí com relação à legislação, aí é que realmente a briga é grande, né? A gente tem que entender o lado do paciente. O paciente é o que mais sofre. E, em segundo lugar, é a família. Então, é perfeitamente justificáveis as queixas do senhor Stanley. A gente tem tido muita dificuldade na Secretaria de Saúde, do DF em específico. Agora, imagina a nível de Brasil inteiro. A dificuldade que deve ser conseguir um sistema de ventilação não invasiva, uma dieta interal, uma gastrostomia, encontrar profissionais qualificados para atender esses pacientes. Sim, em Brasília, a gente tem toda essa dificuldade. E, assim, eu vou aproveitar para dizer que as dificuldades são sazonais. E, enquanto houver essa postura de que o SUS a gestão compartilhada, enquanto houver essa questão de gestão compartilhada, que é muito interessante do ponto de vista teórico, é muito bonito de se falar, é muito democrático, mas na prática o que acontece é que cada secretaria faz o que quer. E dentro de uma mesma secretaria você tem uma variabilidade de gestão ao longo do tempo. Então eu tive a sorte de montar esse centro de referência numa época que eu tive apoio do secretário de saúde e a gente fez até uma ata de registro de preço e comprou o BiPAP tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. No dia que acabaram os equipamentos, o novo secretário, a nova gestão, porque não é um secretário, é toda uma equipe que trocava. Não existe no SUS, pelo menos aqui eu vejo, continuidade das ações de saúde. Isso varia muito de acordo com quem é o gestor, quem são os gerentes, quem são os diretores. Então, se ele enxerga que a prioridade é urgência e emergência, ele foca em urgência e emergência. Se é atenção básica, ele foca em atenção básica. E aí você perde a continuidade de programas que estão dando certo.
E eu acho que isso aí, a fiscalização desses mecanismos não pode ficar na mão da própria secretaria. Eu acho que isso tem que ser centralizado, ou não sei se é a nível do Ministério da Saúde, mas deveria ser centralizado a nível de uma hierarquia mais alta, para que você pudesse ter controle dessas ações de saúde. Doutor Caí, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que isso foi o principal. Eu acho que está chovendo uma olhada, só cansar as pessoas. Alguém quer comentar? Quer perguntar? E eu acho assim, Stanley, altamente pertinente o que você discutiu, porque você realmente está sentindo na pele o que é ter doença, o que é ter dificuldade de conseguir tudo que você sabe que tem direito, né? Que qualquer cidadão, qualquer um de nós teria. E assim, acho interessante, acho que a iniciativa de falar, de dizer, é muito importante. O paciente tem que se manifestar, os familiares têm que se manifestar. E o poder público não pode se defender apenas dizendo que a gestão é compartilhada. Tem que se tomar uma atitude para controle das instâncias inferiores, das secretarias estaduais, municipais e distritais de saúde. Bom, opinião pessoal. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, doutora Maria. Então, diante dessa exposição, foi feito aí o resumo do dia, nós vamos encerrar essa parte e abrir para um parlatório, ou seja, eu vou convidar aqui o deputado federal João Campos para fazer a abertura desse parlatório e também se pronunciar aqui para nós. Obrigada pela sua presença. E é um momento que nós vamos poder conversar um pouco de tudo que aconteceu e das nossas necessidades que precisam ser efetivadas. Boa tarde. Inicialmente, desejo cumprimentar todas as pessoas que comparecem a este evento, especialmente cumprimentar aqueles que tiveram essa iniciativa, cumprimentar o Stanley, que sempre está comigo aqui na casa. Nós temos dialogado com uma certa frequência já há bom tempo. Cumprimentar aqueles que aqui comparecem para trazer as suas contribuições, fazerem palestras, trazerem suas abordagens. Dizer que não tive a oportunidade de estar no início do evento, como era meu desejo, embora tivesse conversado com a deputada Laura, para que ela pudesse abreviar a apresentação do relatório do projeto, junto com o Stanley, e consta-me que ela esteve aqui hoje pela manhã e anunciou a apresentação do seu relatório, projeto que certamente terá uma aprovação rápida na casa e que vai oportunizar nós termos um dia específico de luta com ações oficiais ou ações das diversas esferas de governo, sem prejuízo das ações de setores da sociedade organizada que se interessam por esse tema. Passei aqui tão somente para abraçá-los, cumprimentá-los, dizer que no ano passado nós promovemos uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família sobre esse tema, com a participação de várias autoridades que também comparecem aqui hoje. Foi um debate, aquele tempo rico, de alto nível. Nós esperamos que, de fato, através de iniciativas como essa de hoje, e a audiência pública realizada no ano passado, nós, o Estado brasileiro, o poder público, possa ir encontrando ferramentas, instrumentos de políticas públicas que efetivamente sejam eficazes, que atendam os pacientes, que facilitem os procedimentos. Às vezes o poder público até tem recurso, mas os procedimentos às vezes são morosos, como é próprio da atividade pública do Brasil. E essa é uma enfermidade, uma doença que exige pressa no atendimento, não é? Dado a forma como ela acontece e se desenvolve. Não é mesmo? De tal forma que eu quero só reafirmar o meu compromisso com essa luta. Continuem contando comigo, Stanley, os companheiros todos, e
estou informado que agora nós estamos abrindo o momento do parlatório, ampliando o processo democrático desse acontecimento aqui, para que as pessoas, todas elas, independentemente de inscrição, enfim, possam se manifestar, se pronunciar. Esse, portanto, é um momento também rico deste evento. Eu quero convidar a nossa coordenadora para que esteja, eu estou chamando ela de coordenadora, não sei que nome que deram, a nossa coordenadora, para assumir aqui esse momento do parlatório, porque eu tenho que voltar ao plenário. Nós estamos em processo de apreciação de OMP na casa, faltam 2 destaques para serem votados, e eu preciso retornar ao plenário da casa. Eu não poderia deixar de vir aqui antes que encerrasse o evento, né? Eu abraço, que Deus continue abençoando todos nós, que atuamos de muita boa fé, que temos espírito de solidariedade, de fraternidade, de amor, porque isso que nos dá força, né, em situações mais difíceis. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos mais uma vez a presença do nosso Estado e registramos também. Muito obrigada. Então agora eu vou passando, quem quiser levanta a mão, e eu vou passando o microfone para vocês fazerem os comentários que assim desejarem. Esse é o momento, gente. Mais nada a declarar. O parlatório não tem a condição de réplica, não tem os comentários. Ou seja, nós estamos sendo gravados. É o momento de nós colocarmos todas essas angústias e mazelas para a frente. Boa tarde a todos. Eu estou aqui emocionada, porque o primeiro evento que eu venho participar, eu sou cuidadora, esposa e paciente de ela. Meu marido tem uma história de ela familiar. Ele, inclusive, hoje está com 13 dias de falecimento do meu esposo. E ele lutou muito, ele lutou 8 anos, fervorosamente com essa doença, eu e ele. E por incrível que pareça, meu marido ele levou muito tempo, ele levou 6 anos para ter o diagnóstico da doença. E eu aprendi muito hoje aqui e me emocionei quando o doutor Carinha falou a questão humana. É que eu sempre repetia e falava com meu esposo. Porque assim, eu sou do estado do Pará. Lá ainda falta muito para os profissionais de saúde aprender. Eu não estou aqui para, tipo assim, criar rinha nem criticar, mas assim, tem muito que aprender, doutor Carinha. E também quero colocar aqui que meu esposo faleceu. O Estado forneceu para ele o último aparelho, que ele só usou 6 dias, aquele aparelho de tosse, Gold, e a gente já está batalhando para esse aparelho ir para a casa de outra família que está precisando, e já está com 13 dias e o Estado ainda não deu resposta. Então, quando eu vi a doutora Inês, né, falando sobre essa questão, eu vi dizer muito essa questão de autonomia entre estados e municípios. E o que a doutora Miriam falou, a questão que muitos, ele precisa sim qualificar os profissionais, trabalhar mais essa questão de forma, porque só quem conhece o sofrimento é quem passa. Então, quando eu vim para cá, a Sandra, eu acho que ela está bem brava, né? Eles me apoiaram muito, eu devo muito para eles, a tudo que eles fizeram por mim. Pelo meu esposo, porque o aparelho primeiro que ele usou, o BIPAP, quebrou, deu defeito. E assim, a gente não veio profissionais nem para fazer manutenção nesses aparelhos. Então, se não fosse todo o apoio que ela me deu, talvez meu marido já tivesse falecido há mais tempo. Mas aí o aparelho, conseguiram chegar um aparelho lá em casa para substituir esse outro aparelho. E ficou, esperando, aguardando até o Estado providenciar o outro. Eles providenciaram, outro aparelho, infelizmente ele não usou muito, usou mais ou menos 7 dias, mais ou menos, 6 a 7 dias. E ele faleceu com infecção generalizada. Ele estava sendo acompanhado pelo programa da universidade, que também eu coloco aqui, que deveria abrir mais espaço para as famílias, não só implantar programas, mas verificar as situações, de que forma estão esses programas,
Quando eu vi o doutor Karim falando, a questão pode, futuramente, né, que o paciente de ela também possa escolher os profissionais que vão cuidar dele e que acompanhar ele. Porque quando a família às vezes coloca, em tal lugar vai ter um evento, vai ter capacitação, e às vezes você acaba sendo visto como uma pessoa que está ali cobrando e está incomodando. Mas assim, é isso que eu queria dizer, que eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje, e prova da minha família, do meu esposo, porque já está tendo caso de ela familiar em grande quantidade, mais de 8 pessoas faleceram sem diagnóstico, né? Então agora já são 3 irmãos e mais 2 casos suspeitos na família, então quase 14 pessoas na família. E fora as outras pessoas que eu conheci, né, essas meninas que estão cuidando há 5 anos da mãe, que estão na luta agora que precisam desse outro aparelho, e eu estou incluso, que já pedi para o Estado liberar esse aparelho, porque ela está precisando, ela tem todo o protocolo, tem tudo, e assim, eles não estão preocupados se o paciente está lá precisando. 13 dias o aparelho está lá parado. Tem que esperar, tem toda uma análise. Então, seria bom que onde tivesse programa, onde tivesse caso de paciente com ela, verificar essa questão também, como está sendo implantado esse programa, se está sendo realmente efetivado de forma correta. Porque a família sofre, só eu sei o que passei. Porque o meu esposo, ele não teve fisioterapia respiratória assistida. Quando ele precisava, se precisasse de um profissional para ajustar parâmetro, verificar algo mais, a gente tinha que pagar. Porque não estava disponível, nem tanto no município quanto o Estado não achava no direito de querer fazer a regulação. Então ficava esse impasse. Então é muito triste. Então só quem sabe é quem passa e quem vive a realidade. Então eu estou feliz de estar aqui participando, de estar vendo assim, tantas coisas boas em prol, né? Quando eu falo assim, um dia eu disse para o meu esposo que deficiência maior é não cuidar daqueles que não conseguem caminhar sozinhos. Eu sempre falava isso para eles. Como as pessoas não têm essa capacidade de olhar com mais humanidade para essa doença, porque só quem sabe é quem sofre. Obrigada pelo momento de estar aqui falando isso com vocês, compartilhando. So, complementar ação que acabou de falar. Eu vou arrancar saber a maravilha aparelho seja para algo prato. Ela acabou de ver. Mais alguém? Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Meirelles Filho. Eu tenho um cunhado que tem essa. E o que eu gostaria de dizer aqui é para que fique registrado e possa constar nos nossos relatórios. Eu e minha esposa vestimos a camisa de todos vocês, de todos que estão envolvidos, pelo que nós percebemos e pelo que nós descobrimos. O deputado falou aqui que fez uma audiência pública. Nós precisamos de uma audiência pública em todos os estados do Brasil para que isso seja colocado à tona, para que venha com clareza. Porque o que foi falado aqui pela senhora do Ministério da Saúde, o pessoal da Anvisa, isso é uma conversa de empurra. Infelizmente é desse jeito. Nós, com todos os melhoramentos que podemos ter conseguido, é muito complicado para quem está com o fio da navalha, quem tem um tempo muito curto, e o custo das informações é muito
desatualizada. A primeira pessoa que nós conhecemos foi o José e a Sandra, que nos guiaram numa série de situações. De todos os profissionais que nós ouvimos aqui falar, não teve um profissional que nos atendeu, dos que eram entendidos de ela, ou supostamente, que nos deu o quadro do que nós precisaríamos fazer. Que nós precisaríamos de um BIPAP, de um Trilogy, de um POC Assist, ou produtos dessa forma, e qual a ordem que isso iria acontecer. Então, muitas vezes, o paciente é desassistido, o Estado gasta uma fortuna, porque nós não temos até como monitorar o que acontece. O senhor falou de São Paulo, doutor, eu concordo com o senhor que teve um grande avanço e agora temos uma regressão. Mas nós temos produtos comprados pela Secretaria de Saúde de São Paulo, na Bolívia, na Venezuela, que foram para outros estados e desassistiu o próprio estado de São Paulo. Nós não temos gestão dos equipamentos hoje que são fornecidos pelo Estado ou pelo próprio Ministério da Saúde, ou quando vem do governo federal, aonde tem as prefeituras, esse tipo de coisa, nós temos um monitoramento um pouco melhor. Então nós precisamos juntar todas as nossas forças, porque nós temos um problema. Nós tivemos aqui o nome de 5, 8, 10 deputados e senadores que nós realmente devemos elevar. Agora, a maioria devia estar presente aqui para ter conhecimento, mas isso aqui não traz voto. E nós temos que mostrar que a nossa posição de brasileiros que estão preocupados com os mais carentes, nós precisamos fazer alguma coisa. Na linha do que o senhor colocou para nós, do projeto que o senhor nos encaminhou, que nós vamos levar para a nossa frente e trabalhar com muita garra nisso. Mas se nós não nos unirmos e tivermos a oportunidade de levar para a imprensa o que acontece no Brasil inteiro, eu vou dar um exemplo para o senhor em Roraima, não tem, pelo que consta para nós, sequer um ventilador no estado, seja BIPAP ou alguma coisa nesse sentido, para atender um paciente dela. Então, vocês me desculpem, eu não sou uma pessoa que tem conhecimento geral do que se passa, é a primeira vez que eu estou participando aqui de um evento desse porte. Fico muito feliz por ver a senadora Ana Amélia, o Romário e alguns deputados que se prontificaram em colocar aqui os seus nomes para que isso fosse à frente. Mas nós precisamos angariar mais deputados e, na hora dessas eleições, das próximas eleições, cobrar isso de público, desses novos deputados que virão para essa Câmara. Porque o que nós vemos, na realidade, no país, é um desmonte, uma desmazela aí com todo o recurso, o dinheiro público, que fala que nós não temos dinheiro para nada. A saúde não tem dinheiro e nada a gente consegue mover. Então eu estou me colocando à disposição de todos para que nós possamos fazer novos eventos desses em outros lugares e melhorar o índice de público e de publicidade. Muito obrigado. Já que eu vi na televisão, assim, pode cortar. Boa tarde. Meu nome é Sol, eu trabalho com o Stanley na ABRE há pouco tempo, né? Na verdade, eu conheci o Stanley na oportunidade lá, numa audiência pública que foi pedido para que eu organizasse junto com ele na Câmara Distrital. Eu também nunca tinha ouvido falar, né? Apesar de ter trabalhado no Ministério da Saúde muitos anos, no Ministério da Ciência e Tecnologia, no governo, eu nunca tinha ouvido falar de esclerose lateral amiotrófica, nunca. Eu tinha ouvido falar, muita gente comentou aí sobre a questão de doenças raras, coloca tudo num bojo comum, eu também concordo, eu vejo dessa forma. E aí você passa a massificar a coisa e não dá a verdadeira atenção que ela merece. Não que ela deve ser tratada em separado, mas ela deve ser tratada com a importância que ela requer. Bom, eu quero falar muito rapidamente para vocês da minha experiência, por que eu estou aqui hoje. Eu conheci, como eu disse, o Stanley, né? Eu vi nele
a força que ele tinha para lutar, para ajudar os outros, que eu até então achava que eu não tinha. Né? Assim, aparentemente, normal, não está numa cadeira de roda, tem um monte de coisa para fazer, correr o dia a dia, coisa que ele há pouco tempo atrás fazia. Né? E talvez, quando a gente está nessa condição, a gente não repare nos outros. Estão precisando um pouquinho mais de atenção, de apoio, de suporte que a gente está, porque andar com as próprias pernas não quer dizer muita coisa, não. Basta você ver quem está aqui hoje. Eles têm muito mais força que a gente. Eles têm muito mais garra, eles têm muito mais vontade de viver e muito mais coragem para ajudar o próximo. Então foi isso que me motivou a estar aqui hoje. E eu acho que tudo que foi dito aqui hoje foi muito rico e, ao mesmo tempo, foi muito pobre na visão de alguns e de algumas, que não adianta nada a gente fazer um monte de regra, um monte de protocolo, se o olhar não está voltado, como eu disse anteriormente, para dar a verdadeira importância que essas pessoas precisam, que não são diferentes, nem melhores nem piores que nós, são todos nossos irmãos. Eu estou num esforço aqui com o Stanley e o Dr. Sérgio aqui em Brasília, sobre a orientação deles. Nós estamos escrevendo um projeto, eu estou escrevendo um projeto, que é o embrião ainda da experiência de Natal que foi colocado aqui, mas a gente vai conseguir, né, Stanley? A gente vai conseguir, a gente já conseguiu uma rubrica orçamentária, espero que a gente consiga executar. E muito em breve, vocês já ouviram falar muito da gente, mas a gente quer cada vez mais estar à disposição de vocês aqui em Brasília, conta com a gente, e a gente vai virar referência também nessa luta. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar cada um que é pessoa portadora de ELA, os familiares que aqui estão, independente da dificuldade, das restrições que sofrem, estão aqui levantando essa bandeira em prol dessa causa tão bela. Gostaria de parabenizar o Dr. Acari, a Érica, o Dr. Marco Antônio, a doutora Miriam, o Dr. Abraão, que trouxeram aqui algumas informações muito relevantes para o nosso meio. Eu sou diretor jurídico do Movela, tenho acompanhado de perto o Antônio Jorge. A gente teve a oportunidade de participar em vários eventos iguais a estes, e a gente sempre depara com essa dificuldade, a dificuldade de cumprimento da lei, que está ali tão expressa, tão aberta ao público para conhecimento, mas infelizmente o Ministério da Saúde, o Ministério que deveria estar engajado, proporcionando a cada um de vocês o cumprimento real daquelas portarias e das leis, infelizmente não debruçam da forma que deveriam sobre elas. Então, fica aqui meu registro. Eu quero parabenizar o Antônio Jorge, que vem conduzindo o Movela de uma forma brilhante, o Stanley também, que tem dado um apoio enorme, e todas as outras associações aqui, a Ruth, a Ana Amélia, têm acompanhado e têm combatido o bom combate. E, na verdade, a gente tem que seguir, como Paulo diz lá na Bíblia, combati o bom combate e, no final, guardei a fé. E a fé é o que a gente vai ter que levar até chegar a princípio, né, que é a cura. Então, parabéns a todos vocês por estarem presentes nesse evento. Obrigado. Iremos para a etapa final, que é a respeito de deliberação. Como o Sr. Fábio Meireles Filho ele comentou, nós temos que partir agora para as iniciativas realmente de
introdução daquilo que foi discutido para que se viabilize de uma forma concreta. Portanto, nós estamos agora nessa parte de deliberações e sair daqui medidas públicas para que nós não reclamemos em 2017 daquilo que está acontecendo em 2016. Dentro dessa condição, eu anotei algumas coisas que o parlatório trouxe. O parlatório trouxe o seguinte: a necessidade da criação de centros de referência. Mas eu vejo que se nós colocarmos só para esclerose lateral amiotrófica, é muito restrito na necessidade. Deficiência física. Eu acho que pode ser desse jeito. E para que nós possamos fazer intervenções. Foi feita uma proposta da criação de um Instituto do Neurônio Motor. Aí eu vou explicar por que disso. Em relação ao local de comprometimento da esclerose lateral amiotrófica, neurônio motor, doença degenerativa. Local de comprometimento da poliomielite, neurônio motor. Local de comprometimento da atrofia muscular espinhal, neurônio motor. E onde que essas doenças se ajuntam? Elas se ajuntam exatamente na condição de desenvolvimento do neurônio motor. Uma é uma doença genética, a outra é uma doença infecciosa, e uma outra é uma doença degenerativa. E nós estamos vendo que na esclerose lateral amiotrófica, parece que essas condições todas, elas estão juntas. Dentro da causa, parece que nós temos uma base genética. Tem genes que podem predispor a doença. E genes que protegem o indivíduo de terem a doença. Quando exposto esse indivíduo a alguma condição especial, ele vai desenvolvê-la. E pode ser uma infecção. Veja a poliomielite. E que pode ser uma atividade física intensa, que pode ser uma exposição, por exemplo, ao agrotóxico e outras condições que nós vemos na literatura, que se encontra presente. Exemplo, algo que foi comentado na nutrição. Nós precisamos de uma gordurinha extra. A diminuição de gordura faz com que a doença se acelere. Nós temos que entender melhor essa enfermidade e vamos entendê-la junto com pólio, atrofia muscular espinhal e outras doenças que comprometem o neurônio motor. Ainda, a poliomielite, ela não acabou, ela se encontra presente em 16 países. Se nós abaixarmos a guarda, ela volta. Então nós temos que manter uma guarda aberta. Em relação ao tratamento, a atrofia muscular espinhal está nos ensinando os oligonucleotídeos. E esse ensinamento, eu não tenho dúvida, ele virá para a esclerose lateral amiotrófica. Há uma íntima conexão, portanto, dessas três enfermidades. Daí a sugestão da criação do Instituto do Neurônio Motor, e não um Instituto de Esclerose Lateral Amiotrófica, pólio, pós-pólio, atrofia muscular espinhal, dando os nomes de outros que aparecerão. Um instituto muito importante, envolvido com cursos de capacitação. Olha o que foi discutido aqui hoje. Cursos de capacitação e de especialização e aperfeiçoamento para cuidadores familiares, para home care, atendimento domiciliar à saúde, de uma forma in loco e de uma forma também, do ponto de vista de internet. Hoje foi um curso aqui, está tudo gravado, isso ajuda bastante as pessoas. Desta forma, poderemos verificar a implantação dos programas, como comentado com a colega lá do Pará, o que está acontecendo na região do indivíduo. Se as leis, se as portarias estão sendo realmente completadas e acertadas. Foi comentado a respeito de audiência pública nos estados. Nós temos que fazer, mas nós temos que ser atuantes, nós temos que ser os chatos para isso. Se nós não formos atuantes, a pergunta que muitas vezes eu faço para um indivíduo: quem é que o senhor votou para vereador? Não se sabe. Quem que votou para deputado estadual? Esqueceu. Federal, esqueceu. Prefeito, muitas vezes até se esqueceu também. Quem que nós votamos para isso? Nós necessitamos trabalhar na nossa casa e desse trabalho fazer iniciativa pública realmente para que tudo aquilo que esteja escrito na lei, está tudo escrito lá, não precisa. Se fizer valer aquilo, nós teremos o melhor dos mundos. Gestão de equipamentos. Realmente muito importante isso.
A Abrela é uma boa gestora de equipamento. Ela não trabalha com dinheiro, mas ela roda equipamento. Por que nós não podemos fazer isso nacionalmente? Por que não? Do ponto de vista local, regional, um pouco maior estatal e do ponto de vista nacional. Nós estamos lá hoje com várias cadeiras de rodas paradas, camas hospitalares paradas, que outras pessoas poderiam estar utilizando. Mecanismos, portanto, para a gestão de equipamentos e monitoramento de uso disso. A imprensa tem que ser instigada. Nós temos que entrar em contato com ela. Nós temos que fazer valer a nossa voz. Se nós não registrarmos o que estamos comentando aqui, não vai chegar. Nunca. É a pressão da escrita. Não tem outro jeito. É um absurdo que em Roraima não tenha um ventilador mecânico invasivo. É um absurdo total. Muito bem comentado aqui hoje, mais importante do que um medicamento é o direito ao respirar. Outros eventos, eu não sei se com o maior número de pessoas, mas com as pessoas presentes, se cada uma fizer a sua parte, eu não tenho dúvida que esta multiplicação de esforço vai fazer grande modificação. Nós tentamos trazer o Congresso Internacional de Esclerose Lateral Amiotrófica para o Brasil. Nós mostramos que o Brasil tem de bom. Mas, por outro lado, eles mostraram que o Brasil não tem de bom. E uma das coisas que eles comentaram não foi a falta de dinheiro. Nada disso. O comentário, desorganização. Nós somos desorganizados, é verdade. E um outro comentário, que é irrefutável. Nós não temos ainda massa crítica para trazermos um congresso para cá. O que é massa crítica? O que vocês produziram? Produção própria do país. E daí esse trabalho feito pelo Wagner, muito interessante, tecnologia assistiva, não é um trabalho regional, ou seja, de escola pós-medicina, é uma pesquisa feita com outras universidades, duas aqui de Goiás, uma da escola pós-medicina, na cidade de São Paulo, uma outra de São Bernardo, federal também. São 4 universidades com tecnologia assistiva, com alunos de diversas formas diferentes de graduação. Isso é muito importante que façamos isso, e de especialização também. E daí vem a história do neurônio motor, do Instituto Neurônio Motor. Um instituto para dar massa crítica, para dar educação, para fazer assistência, mas não assistência no instituto, ensinar a assistência para multiplicá-la em pesquisa. Se nós não fizermos uma pesquisa própria, nunca nós estaremos no mercado de trabalho e nós continuaremos a importar tudo, inclusive o BIPAC. Essa é uma forma de cortar essa necessidade nossa de importarmos tudo, até a comunicação mentativa, a gastrostomia, todos esses detalhes. Tudo que nós fazemos é produzido aqui, é importado. É um absurdo. Nós não temos massa crítica realmente.